Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol. Você está no Política se Debate, com mais uma live, onde vamos analisar os principais fatos do Brasil e do mundo e como isso afeta a vida de cada um. Que vamos tocar em cada ponto, vamos analisar mais a fundo, vamos trazer as análises que a grande mídia não tem coragem de mostrar. Vamos pôr o dedo na ferida. Venham conosco. Fiquem aqui porque tem muito assunto bacana hoje para a gente tratar e muita coisa importante. No programa de hoje nós vamos falar sobre a atuação do STF, a aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos, o tarifaço de Trump, vamos relembrar do caso do INSS, querem que a gente esqueça, mas nós não vamos deixar esse assunto morrer. Isso e muito mais. Venha conosco. Bom, vamos começar pelas notícias mais recentes e que são importantes. Quando a gente fala que o Brasil vive uma ditadura e está muito próximo de se tornar oficialmente uma ditadura, caminhamos para a Venezuela. Pouco a gente acredita, pouco a gente leva a sério o que a gente vem falando. Mas as provas estão aí e cada vez mais a oposição vem sendo perseguida. A bola da vez, Nicolas Ferreira. Fenômeno nas redes sociais que, inclusive, a neta do Lula tentou copiar recentemente. Mas, vendo que não pode vencê-lo, tanto nas urnas quanto nas redes sociais, a esquerda passou a persegui-lo. E agora ele acaba de virar réu por supostamente divulgar fake news. Nicolas, Bruno Engler e algumas outras pessoas ligadas ao PL de Minas Gerais são acusados, estão sendo imputados ao crime de notícias falsas, de fake news, de divulgar mentiras sobre o Fuad, atual prefeito de Belo Horizonte. Ele foi eleito prefeito de Belo Horizonte, mas veio a falecer pouco tempo depois. Então, todos eles foram acusados de divulgar uma mentira sobre material, sobre livros e conteúdos sexualmente explícitos para crianças que teriam sido produzidos por Fuad. Pois bem, Nicolas pode ser condenado, perder o seu mandato de deputado e, pior, ele desponta como um dos favoritos ao Senado pelo estado de Minas Gerais. Isso é importante a gente analisar porque Lula disse há algum tempo atrás que é preciso regular as redes sociais, sobretudo com medo de perder Congresso e Senado, que é onde a coisa acontece, que é onde a coisa pode de fato mudar o jogo. Porque se os senadores acordarem, se a oposição tiver a maioria, principalmente no Senado, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Gilmar Mendes e toda essa corja que hoje ocupa, que tomou o STF de assalto, estão sob ameaça. O Senado, e ameaça não digo ameaça ilegal, assim como eles fazem, muito pelo contrário, seguindo o rigor da lei, que se aplicado, a maioria ali do STF já deveria ter sido retirada do cargo. E Alexandre de Moraes, pelos seus crimes contra a humanidade, sim, ele vem cometendo crimes contra a humanidade, perseguições contra opositores, contra a oposição do governo Lula. Ele vem tentando calar a direita no Brasil, mas ele não vai conseguir. E pior, mantendo pessoas presas com laudos médicos, sem seguir o processo legal. Afinal de contas, Lula havia sido preso depois de ser condenado em primeira e segunda instância. A primeira manobra
do STF foi revogar a prisão após a segunda instância. Posteriormente, deu um jeitinho de livrá-lo da cadeia e livrá-lo para concorrer, pois bem sabemos, a lei da ficha limpa o impedia. Então, agora eles vão voltar a carga em cima de Nicolas. E, digo mais, todos aqueles que se colocarem como opositores. Bom, o que Nicolas fez talvez seja realmente grave, mas será que ele foi o único? Será que Luiz Inácio Lula da Silva, ao chamar Bolsonaro de genocida, também não cometeu o crime de fake news? Ou é a fake news do amor? Ou será, ou será que nesse caso está liberado? Será que nesse caso é permitido? Ao meu ver, há um erro muito grave, porque eles atacam claramente e vão deixando cada vez mais claro o plano que está por trás de tudo isso, que é tirar a direita, que é tirar Bolsonaro. Lá atrás, quando eles prenderam Lula, vou falar para vocês aqui o meu sentimento e a análise que eu faço sobre Alexandre de Moraes. Lá atrás, quando o STF prende o Lula e quando Alexandre de Moraes ascende como ministro do STF, ele tinha uma única missão: ressuscitar o PSDB, trazer o PSDB para a cena novamente. No entanto, eles não contavam que surgiria uma figura que iria levantar toda a direita do Brasil, que iria se tornar a figura central. E o Teatro das Tesouras, se vocês querem saber mais sobre isso, recomendo a Brasil Paralelo, que tem documentários incríveis e tratam desse assunto, onde eles mostram que PT e PSDB nada mais eram do que os dois lados de uma mesma tesoura. Não tinha muita coisa de diferente. Porém, Bolsonaro traz um sentimento, ainda que podemos questionar em alguns pontos os liberais clássicos, aqueles liberais mais radicais, mas ele une a direita pela primeira vez. Ele centraliza numa figura que passa a ser a representação da direita no Brasil, que é a figura que combate o esquerdismo, que combate Lula. Então, a missão de Alexandre de Moraes era ressuscitar o PSDB, porém esse espaço que ficou vago foi ocupado pela direita e por Bolsonaro. E agora ele tenta a todo custo silenciar a direita, calar a direita, colocar os opositores contra a parede. E o caso de Nicolas é semelhante ao que o Lula falou, chamando o Bolsonaro de genocida, falando que o STF era covardado, assim como o Gleisi, como outros, também usaram esse termo para se referir ao Bolsonaro. Acusaram ele de ser pedófilo. Ora, isso não é crime? Se o Nicolas for condenado, todos esses políticos deveriam ser condenados juntos. Porque a lei só vale para um. Isso escancara o atual cenário do Brasil. E qualquer protesto que tiver, devemos ir às ruas, temos o dever moral de participar e pressionar antes que seja tarde demais. Seguindo aqui ainda, notícia de hoje: o governo Milei anuncia acordo para argentinos entrarem nos Estados Unidos sem visto.